Oi pessoal, Ilana Oliveira por aqui e hoje eu vim falar sobre um filme que está causando muita polêmica por aí, Titane, o novo vencedor de Cannes. Titane é o segundo filme da Julia Ducournau, a mesma diretora de Raw, que foi para Netflix há uns tempos atrás. Raw foi um filme também muito falado na época, um filme de terror, e é algo bem grotesco. E aparentemente o grotesco é a assinatura da Ducournau, é aquilo que ela procura. Titane, nesse caso, vai abordar o grotesco, o terror em outro âmbito, porque afinal de contas, esse filme é um thriller, mas ele é mais puxado pro drama. Então a gente continua aqui com o gore, com o corpo sendo levado a fazer coisas que a gente nunca nem imaginaria que ele pudesse fazer. Mas a Ducournau sobrepõe o seu limite aqui porque ela se propõe a fazer uma coisa extremamente diferente e extremamente simbólica. Então Titane vai se apoiar muito nos símbolos e nas interpretações que podem ser feitas através dele. Titane, para mim, ficou muito claro que é um filme sobre a família e sobre o amor. Apesar da gente ter uma personagem principal que vai ser completamente contrária a isso, e essa cena de abertura do filme, não fiquem preocupados, eu não vou dar spoiler, e esse filme, caso vocês possam ver com a menor quantidade de spoiler possível, é melhor. A cena de abertura passa a ser muito importante pro filme todo, porque ela desenvolve e te dá muito com 5, 7 minutos de cena, e é aquilo que vai determinar, que vai fazer com que a gente se aproxime ou se afaste da nossa personagem principal. E se você consegue ultrapassar os 30 minutos primeiros desse filme, não se preocupa que o resto não vai ser pior. Titane começa num nível muito alto e também numa expressividade muito forte desse gore aí nos primeiros 30 minutos, no primeiro terço, e depois esse ritmo vai diminuindo um pouco para dar espaço mesmo pro drama desse filme. Então, apesar desse filme ser bem difícil de digerir em diversas vezes, ter coisas muito estranhas, eu vou ser sincera e falar para vocês que eu fechei o olho diversas vezes, eu não tenho muito estômago para isso. Apesar disso, ele propõe diversas narrativas, diversas camadas para esses seus personagens, ao mesmo tempo que ele falha um pouco em se aprofundar nos personagens secundários. A gente tem uma personagem principal muito bem construída do início ao fim, a gente consegue pensar sobre as suas motivações, se esse é um nome certo para falar, mas quando a gente chega nos personagens secundários e que ela se relaciona, por exemplo, eu encontrei um pouquinho de dificuldade do roteiro para encaixar um pouquinho mesmo e dar o mesmo tratamento que dá para a personagem principal. O X da questão aqui tá realmente na dinamicidade com que a câmera olha para a personagem principal e como que a Ducournau, que é responsável também pelo roteiro, vai olhar para suas narrativas, porque aqui ela tá passando por duas coisas ao mesmo tempo e são coisas completamente diferentes. Então ele vai abrindo um pouco desse drama no meio do terror e do thriller que é a vida dela. Então é realmente muito engrandecedor ver o trabalho dessa atriz que acabou de ser descoberta e teve esse trabalho como seu primeiro trabalho, que eu imagino que não deva ter sido nada fácil, que ela desempenha muito bem e todo o elenco também de base tá muito bem. Mas aqui toda a conversa vai além e vai além desse gore todo, que muitas vezes alguém pode achar que é desnecessário. Eu não acredito nesse tipo de coisa, porque aqui pra mim tá muito claro que é o estilo. O cinema, ele se baseia na maneira que nós contamos uma história, muitas vezes não só na história em si. Então eu aprecio esse tipo de visão diferente sobre algumas outras histórias que a gente já pode ter visto que tenham o mesmo conceito central, que é, por exemplo, aqui a questão de ser pai. Muito provavelmente as pessoas vão conseguir chegar nessa conclusão também, e nessa linha central aqui que vai tecer toda essa narrativa em volta da personagem principal. Muito importante aqui a construção da relação pais e filhos, né? Não só pais, como pais e mães, mas no plural. E essa relação da esperança na geração futura, e se isso dá certo ou não, dependendo de como os pais tratam os filhos. Então
tudo isso pode ser muito bem interpretado e tirado daqui de diversas maneiras diferentes e vai ser acompanhado com o estilo da Julia Ducournau, que é um acrescido, é uma questão nova e paralela, narrativa, que eu acho sim que não é desnecessário, é só uma marca de estilo mesmo. Então é por isso que pro vencedor de Cannes desse ano eu vou dar um 8. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se sim, deixem o joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e não deixe de comentar aqui embaixo se você tá empolgado, se você assistiu Raw ou não, o que você tem de relação com a Julia Ducournau. Lembrando que Titânio, vencedor da Palma de Ouro em Cannes desse ano, tá na Mostra de São Paulo, então fica atento em relação à compra de bilhetes para não perder a sua vaguinha na sessão. Então é isso, pessoal. Um beijo e corta!